Olá, estamos de volta em mais um podcast, nessa conversa da engenharia. O CENG-MS, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, com o apoio da Mútua, a Caixa de Assistência dos Engenheiros, o CREA, traz mais um personagem da política sul-mato-grossense para falarmos de desenvolvimento sustentável e da ação parlamentar. Trata-se do deputado federal Vander Lobé, uma voz de Mato Grosso do Sul, em Brasília, com uma atuação muito forte junto aos municípios e tem participado de maneira muito forte, direta, na questão da infraestrutura do Estado. Está conosco também o engenheiro eletricista, o Alan Castrilon, ele que é dirigente lá do SENG, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul. Deputado Vander, uma alegria tê-lo conosco aqui nesse podcast, nas Conversas da Engenharia. Olá, Arthur, Alan, um prazer estar com vocês aqui, poder estar falando aí agora, já próximo de mais um ano do nosso estado e poder estar falando um pouco sobre infraestrutura, meio ambiente, sustentabilidade. Então, estou muito à vontade e é um prazer estar com vocês. Vander, você veio para a política bem jovem e militou por muito tempo até o PT chegar ao poder, ganhar a eleição no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Portanto, você tem uma vivência de bastidores e da relação política com a sociedade. Como é que foi essa coisa da política na sua vida e como é que você avalia a sua trajetória nesse mundo da política? Foi por vocação mesmo, Vander? Como é que é isso aí? Eu acho que sim, Arthur. Eu comecei muito cedo, tinha 16 anos, movimento secundarista, né? Na verdade, a minha família, por parte de mãe, sempre veio da política, né? E eu vim para cá muito novo, saí lá de Porto Murtinho com 14 anos, 16 anos, naquela enchente eu estava aqui com minha avó e com o Zeca, que era solteiro ainda, e mais os outros tios, estudando, e eu fazia movimento estudantil, e ali eu lembro que o Zeca me deu um livro para ler sobre o desenvolvimento humano, sociologia, e ele veio de Assis e nós fundamos o PT. Eu fui o único que fui com ele para o PT, né? Daí eu fazia movimento estudantil, militava no PT, isso começo da década de 80, né? 82, ele foi candidato a estadual, eu já era o apresentador, o que fazia os comícios, aquela coisa toda, né, de jovem, e a gente teve uma trajetória muito próxima, né? Depois fomos para o curso de Direito na faculdade, para os bancários, criamos o movimento de oposição dos bancários, depois fomos para o sindicato, né? Então comecei muito cedo. Mas uma coisa interessante, eu nunca fui candidato, eu só vim ser candidato, eu nunca disputei uma vaga para vereador, nem para deputado estadual, só depois que nós ganhamos o governo, né? Em 98, eu coordenava a campanha, eu sempre fui coordenador de campanha, eu sempre fui dirigente do partido. Eu coordenei praticamente todas as campanhas, do Zeca foi todas, e contribuí muito com a campanha do PT. E nós, em 98, quando ganhamos o governo, virei secretário de governo, chefe da Casa Civil, e depois secretário de infraestrutura, né? Depois de infraestrutura, passou por essa relação com a engenharia, nos primeiros 4 anos. E aí virei deputado e estou até hoje, que tenho um orgulho muito grande, até porque eu sou o único deputado com 6 mandatos na história do Mato Grosso do Sul. O meu amigo, finado Nelson Trade, pai, né, teve 5 mandatos seguidos, e eu, nessa legislatura aqui, estou batendo o recorde. Evidentemente, me orgulha muito, mas eu me dedico muito. Eu falo muito, Arthur, até para os meus filhos, que tudo que for fazer, você tem que fazer bem feito e se dedicar. Eu não tenho outra atividade, eu exercito na plenitude o mandato. Cheguei hoje, já vou viajar amanhã, vou fazer 6, 7 municípios. Tive segunda-feira no Parla Sul, eu e o senador Nelsinho assumimos o Parla Sul, ele já era do Parla Sul. É um tema que interessa muito, principalmente agora para mim, nessa questão do corredor bioceânico, discutir o Mercosul, né? Isso significa a gente trazer aqui, viver esses próximos 10 anos aí, vai ser um boom muito grande. E nós temos que estar debatendo, discutindo, aprofundando essa questão com relação à legislação, com relação à integração física, econômica, gastronômica, turística, né, do Mercosul. E interessante, no Uruguai, tive lá esses 3 dias,
tomando posse e quero me dedicar muito a essa questão desse tema do Mercosul e principalmente desse corredor que a gente luta há muito tempo como filho lá de Porto Murtinho, como sul-mato-grossense. Deputado, aproveitando esse gancho que o senhor está falando aí, o que está acontecendo na Rota Bioceânica? O que tem de bom? O que o senhor tem de resumo para a gente aí? Eu acho que ela, primeiro, né, é uma coisa que ela é construindo. Você não constrói ela do dia para a noite, ela vem, mas agora ela vai ver um grande momento, que é a consolidação de infraestrutura. A semana que vem, até dia 10 do mês que vem, o mês que vem, nós vamos ter a licitação da abertura, né, daquele trecho da recuperação dos 100 quilômetros, já está na rua para o projeto e para a licitação, e o governo já garantiu o dinheiro da alça de 17 quilômetros, uma obra de 400 e poucos milhões, que vai chegar até a ponte, que eu tive lá semana retrasada, né, aproveitando ver minha mãe, fui dar uma olhada e dar uma pescadinha, né, e está 35% dela já executada. O Paraguai agora lançou os últimos 200 quilômetros, ou seja, nós vamos chegar no final, em 2025, com a ponte concluída, com a integração física todinha, né, com mais de 600 milhões de investimento só nesse corredor aqui por parte do Brasil. E isso gera emprego para o setor da engenharia, né, que é um setor que está retomando forte. Aqui você viu o lançamento do PAC, foi 29 milhões dos 44 milhões e 700 44 bi e 700 milhões, que é o PAC que vai vir. Nós lançamos com a presença de 3 ministros há 15 dias atrás, né? 29 bilhões. Né? E eu acho assim, o Estado vive um grande momento. E na minha fala lá com o ministro, aquele dia no evento, eu falava que isso não é por acaso. Isso tem toda uma construção política. Né? O ministro é muito técnico, chefe da Casa Civil, que foi governador da Bahia, o Rui Costa, né? E eu falava para ele, ministro, isso aqui é uma construção, né? E eu acho que o Estado vive esse grande momento. A classe política está sabendo, e sempre soube diferenciar as disputas eleitorais, políticas eleitorais, daquilo na construção e de buscar os investimentos para o Estado. Eu me orgulho muito. Quando cheguei em 2002, tinha uma divisão muito grande. Mato Grosso era a referência. Hoje somos nós. Houve uma inversão forte mesmo, hein? Muito forte. No reconhecimento Arthur, nacional, né? Só para você ter uma ideia, né? Eu estava falando, tivemos com o Riedel, nós incluímos aqui no Mato Grosso do Sul, até o começo desse ano, que o Enio assumiu a Itaipu, só Mundo Novo fazia parte da bacia do Pantanal, do Paraná. Né? O Enio assumiu, eu levei um estudo técnico, o primeiro ato dele, da Itaipu, foi reconhecer 35 municípios. Passamos para ser 35 municípios. Sabe o que significa? Quase 50% dos nossos municípios. Isso, agora assinamos com o Riedel, a semana retrasada lá em Mundo Novo, 2 milhões só para a área social, para cada município. São 70 milhões de investimento em energia solar para as entidades filantrópicas, né? Só na área social, mas... Tudo isso é consequência desse trabalho que vem sendo feito na bioceânica, ou a rota bioceânica é uma consequência... As duas coisas Teve uma convergência aí, né? São convergentes. Até porque a rota bioceânica passa por tudo isso. Né? Ela passa pela duplicação da 262, que liga Três Lagoas a Campo Grande. Né? Ela passa por essas duas fábricas de papel celulose, uma aqui em Ribas, que já está a todo vapor, e a outra Inocência, que vai começar agora. Imagina aí, 700. Isso vai obrigar a estar no PAC a questão da recuperação da ferrovia, da antiga Noroeste, né? Que é uma obra importantíssima e hoje tem carga. O que viabiliza uma ferrovia? Eu sei que é engenheiro, você sabe, é carga. Ela tem hoje mais de 10 milhões de toneladas para ser transportada nessa ferrovia, né? Ou seja, isso tudo nesse momento e também de harmonia, que aí entra a política. Você quer ver? Nós, o PT, pela primeira vez, participa do governo do Riedel. O Riedel soube reconhecer e soube a importância que foi os 40% que o Lula teve aqui, e que deu ao Riedel, contribuiu com a eleição dele aqui, numa eleição que era polarizada. Né? Então, eu acho que assim, e ao mesmo tempo que nós estamos no governo aqui, os 3 deputados federais do PSDB
está ajudando o Lula lá no Congresso. Agora, porque nós não temos uma maioria lá. Agora, é muito justa a sua ação parlamentar nessa questão, o Alan, por conta da bacia do Rio Paraná, todos os afluentes da bacia do Paraná, os córregos de Campo Grande, a bacia do Rio Ivinhema, que contempla os municípios de Anaurilândia, Nova Andradina, Batayporã, Taquarussu, a bacia do Rio Dourados, né, que é um grande rio, que passam por todos aqueles municípios. Mais adiante, nós temos o Rio Amambai, Todos deságua lá. o Rio Iguatemi, nos estudos científicos de mais de 20 anos, quando eu estudei a região, é o rio que mais despeja areia no leito do Rio Paraná. Portanto, a sua ação parlamentar aí de convencer a Itaipu para fazer investimento com os municípios, aí terão condições, inclusive, de fazer preservação das águas e dos afluentes do Rio Paraná. Muito justo. O impacto diminui em torno de 0,5% ao ano, em função do assoreamento e da diminuição de água no lago com relação à geração de energia. Não é de graça que a Itaipu está fazendo para nós, né? Precisa fazer essas correções de níveis em função do desmatamento todinho e vai ter grandes investimentos nessa área. Então, isso tudo gera o quê? Gera economia, emprego. Né? Desenvolvimento e, evidentemente, que essas coisas são casadas com a política. Então, eu estava falando, hoje tem uma sintonia muito grande entre o governo federal com o Estado. Eu estava defendendo, e você, na minha fala lá com o ministro, e ele é uma pessoa sensível, né, como tem uma demanda reprimida enorme das PPPs que o governo federal está fazendo, de repassar para o Estado. O Estado hoje tem um know-how muito grande, fez aqui várias PPPs de rodovias estaduais que deram certo, que é referência, e que outros estados estão copiando. Então, nada, se nós podemos fazer aqui, repassa a 262, a 267 para o Estado fazer, né, para acelerar isso. E isso, com certeza, vai gerar milhares de empregos para engenheiros, milhares de empregos para trabalhadores do setor de infraestrutura. E eu acho que é aí esse momento que nós estamos engrenando e numa política também que o Brasil está fazendo, muito interessante, que o presidente Lula retomou. Esse espaço na geopolítica. Né? Eu viajava com o Rido e eu falava para ele, governador, foi certinho o seu decreto de suspender a supressão de qualquer desmatamento do Pantanal. Agora, tem que compensar os pantaneiros. Né? Você não pode impedir que o cara tenha uma fazenda lá, uma área lá, né? E não dê instrumento ou financiamento ou para ele poder compensar aquilo que ele precisaria desmatando para poder tirar uma renda daquilo que é o patrimônio dele. E eu acho que agora nós vamos ter muito recurso nessa área de sustentabilidade. Essa questão, por exemplo, que vai estar forte essa onda aí do crédito de carbono. Né? Nós temos toda essa região. E eu não tenho dúvida que isso vai compensar o cara manter a floresta em pé. E tem que ser desse jeito. Nós temos 2 pulmões, o Pantanal e a Amazonas. Agora, o mundo tem que bancar isso. Ajudar, né? E nós temos que ter projeto de sustentabilidade para esses 2 biomas, para garantir o quê? Que essas pessoas, esses proprietários, possam ter renda daquele investimento, daquele patrimônio que ele tem. Olha, deputado, nessa questão de infraestrutura, eu me recordo de uma ação parlamentar sua que é super emblemática, se arrastou por muitos anos, um problema seríssimo, naquele boom todo que Bonito conquistava o mundo e continua sendo uma referência do Estado e do Brasil na questão do turismo. E o gargalo era a questão do saneamento básico da cidade de Bonito. O município não tinha recursos, o Estado muito menos, e a própria União, em termos de orçamento, também não conseguia bancar. Você estava iniciando o mandato, o primeiro, o segundo mandato em Brasília, e foi para a área das estatais e viabilizou o saneamento básico de Bonito. Reconta essa história. Como é que foi isso aí, Wander? Nós tínhamos o projeto Pantanal, que vinha lá do governo Fernando Henrique, que acabou não se viabilizando, mas os projetos ficaram prontos. A Sanisul tinha esse projeto de Bonito todinho. Eu lembro que eu fui na Petrobras, né? E lá nós, naquela época, tinha um episódio de um crime, um
problema ambiental que teve enorme, que envolveu a Petrobras estava investindo, né, até para recuperar essa imagem, né, e nós levamos esse projeto, a Petrobras investiu naquela época 10 milhões, né, e nós fizemos 100% do saneamento de Bonito. Né? Depois a cidade cresceu mais, veio os outros governos e hoje Bonito tem 100% de saneamento. Isso tem mais de 20 anos, né, Saulo? Mais de 20 anos. E nós viabilizamos por onde? Pela área ambiental da Petrobras. Né? Ou seja, então isso que marca e cada vez saber mais... buscar os recursos, né? Saber buscar. Né? Eu falo muito isso. Eu acho que tem um potencial enorme. 3 coisas que eu falo até... Brinco com o Reinaldo, o ex-governador, e com o Riedel. Né? Uma coisa que a gente construiu os pilares. Depois os outros governadores deram continuidade, evidentemente, que foi que até hoje sustenta esse Estado. Fundersul tem mais de 1,5 bilhão de receita este ano. Ou seja, né, você consegue planejar e fazer investimento de infraestrutura. O FIS, que era um Fundo de Investimento Social, né, nós atendíamos 100 mil famílias naquela época. E o FIC, da área da cultura, e o Fundo de Investimento do Esporte, né, que são os 4 fundos que você tem recurso carimbado para investimentos. E está aí o Festival de Inverno de Bonito, que é uma marca que vem há mais de 20 anos da nossa época, que nós criamos. O Festival Internacional de Corumbá, né, da América do Sul. E agora nós estamos criando, Arthur e Alain, em novembro, o primeiro festival de cinema da América do Sul, com o Nilson, que criou esses festivais. Tenho um orgulho muito grande, né, das temporadas através do meu populares, mandato. né? Então, nós vamos ter, porque eu acho que isso é importante, principalmente agora com essa questão do corredor, né, bioceânico, da saída, porque a integração ela não é só física. Nós vamos ter que ter uma legislação, nós vamos ter que ter a integração cultural, né, gastronômica, que ela é importante a gente se conhecer, né? A gastronomia paraguaia, argentina, né? Eu tive agora lá no Uruguai, E o contrário também, né? E eles conhecerem a nossa, né, aqui, evidentemente, né? Trazer turista, emprego, renda, claro, e etc. Que nós temos muito mais pelo tamanho nosso, pelo potencial nosso, né? Por isso está correto. Nós temos que buscar viabilizar o Mercosul. Né? Porque nós vamos muito mais vender para eles do que comprar deles. Nós temos muito mais do que levar daqui, dos nossos empresários, né? E com isso você gera muito mais emprego, né? Deles virem conhecer as belezas naturais de Bonito, né? De Bodoquena, Corumbá, Pantanal, maneira... e a gente poder conhecer também lá, né? Lá em cima. Importante. E, de certa maneira, o Brasil se marcando como um líder da América tem do que se Sul, posicionar, né? É impressionante como eles reconhecem esse papel do Brasil. Interessante que Mato Grosso do Sul, deputado, consegue agora... nessa pauta da rota bioceânica, ficou claro essa influência do nosso Estado, com todos vocês, a bancada que você lidera lá, as senadoras, o senador, os deputados federais, na influência nessa geopolítica, porque a ministra me disse que a referência da rota bioceânica, iniciada por todas as lideranças nossas aqui, todos vocês, influenciou no Palácio do Planalto agora os planos das outras 2 rotas, né? De ampliar as rotas com o continente sul-americano, né? Verdade. Nós estamos aqui saindo pela Bolívia, né, que é outra coisa que você já tem, a ferrovia. Né? E também, o que acontece? Ir lá por cima, né, que você sai do Mato Grosso, está tirando a produção deles, né, saindo lá pela Venezuela, né, que é uma outra rota que você vai estar saindo e você vai ter a oportunidade de levar esses grãos, essas commodities, né, saindo para o Pacífico, encurtando mais de 9 mil quilômetros. Isso na logística, no custo, tem um diferencial enorme, né? E isso nos coloca, né, num patamar de competitividade muito grande. O que nós vamos ter que agora, e por isso que eu quis ir para o Parlasul, é modernizar nossa legislação. Criar mecanismo tarifário, essas coisas todas, que ainda vai levar um certo tempo. Por isso que ela não é uma construção do dia para a noite. Né? Mas eu acho que a gente está avançando bastante. Né? Isso vem lá de trás, ninguém começou agora, tem que reconhecer o trabalho de todo mundo, de todos que contribuíram.
né? Porque antigamente você achava que você levar o asfalto até Murtinho estava viabilizado a utilização da hidrovia, e não é bem assim, né? Então, agora não. Nós estamos aí há mais de 30 anos nessa luta, né? E eu vejo que o Estado hoje tem uma produção de papel celulose, diversificou a sua economia de minério, está batendo recordes e recordes hoje Corumbá, né? Com a venda daquela planta para a IJF, né? Da antiga mineradora lá, a maior do Brasil, lá, que vendeu para o IJF, né? E hoje nós estamos batendo o recorde na exportação de minério de ferro, manganês, né? Aproveitando a hidrovia. Não é só isso, Mato Grosso do Sul, né? Nós temos aí também... Fora o agro, né? A suinocultura chegando investimento pesadíssimos aí, né? Agregando valor no milho, na soja. Usina de álcool sendo instalada É verdade. no estado. Tem diversificou um monte muito, de coisa, né? muito interessante. Agora energia renovável, solar. Mas o senhor acha que toda essa possibilidade que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, ela é em consequência da posição geográfica do nosso estado, que nós estamos, de repente, perto de consumidores, produção boa, própria, facilidade de comércio pela rota bioceânica e outras rotas. O que o senhor acha que, de repente, investimentos bilionários começam a acontecer aqui no estado? Veja bem, Alain, eu vejo que isso é o desdobramento de um modelo de gestão que a gente vem construindo. E, assim, dando continuidade, se você pegar... quando nós ganhamos em 2002, não sei se você lembra, tinha 8 folhas atrasadas, o Estado não arrecadava 45 milhões. O Zeca fez, depois o André deu continuidade de uma série de governos. Estou falando assim... 98. 98. 98. Isso. 98. Né? Depois o Reinaldo. Então, e nós que fomos buscar International Paper. Eu lembro que eu fui com o Zeca, a Simone era prefeita, a ministra Simone era prefeita. Nós fomos lá trazer a antiga International Paper quando queria montar a primeira fábrica de papel celulose. Então, primeira coisa, aquela região, que era uma região com as terras menos férteis, né? Você transformou num grande maciço florestal. Cada planta dessa precisa em torno de 350 a 400 mil hectares de eucalipto. Né? A economia gerada hoje na região triplicou, quintuplicou. Exatamente. Um e a mesma coisa vai acontecer agora nessa aqui, em Ribas do Rio Pardo. Né? Que o IDH ela foi escolhida ali porque o IDH era um dos menores IDHs. Né? Nós tínhamos problema de trabalho escravo, não sei se você lembra do carvão, né? Que era uma vergonha. Hoje não. Está aí com 11 mil trabalhadores trabalhando na construção dessa fábrica. Então, essa região entrou muito forte essa questão do maciço florestal e através dessas indústrias. E agregando valor aqui. Se você pegar do outro lado a mineração e o Pantanal, né? Não precisa nem falar a região de Dourados, a Grande Dourados, a questão da soja, do milho, né? Agregando do álcool, das usinas de álcool. Né? Então, fomos diversificando. Saímos daquela coisa só da soja e do boi. Né? Tanto é que o boi está indo cada vez mais, né, para as terras menos férteis, né? Ou seja, para o Pantanal, né? Manteve o Pantanal, grandes produtores indo para o Pantanal. Ou seja, eu acho que é um conjunto. E também os incentivos fiscais que nós criamos, né? Que vem lá também, que nós transformamos um decreto em 99 numa lei, né, que dá mais segurança jurídica, que agora na reforma tributária a gente garantiu esses direitos até o término dos contratos, que isso foi uma coisa que a bancada unificou muito nessa luta. Garantimos o Fundeirsul como receita do Estado, né? Ou seja, o Estado não vai ser penalizado com relação à reforma tributária nas suas arrecadações. Tanto é que o Estado hoje, per capitamente, é o primeiro ou o segundo que mais investe. Né? Graças a todo esse processo. Sim. E aí eu não vou falar que é coisa de A, de B ou de C, é de um conjunto de gestões com diferenças, mas, né, que sempre pensou o Estado no sentido, né, do desenvolvimento. Claro. E agora eu acho que a gente tem que fazer crescer, gerar emprego e distribuir renda.
né? E acho que a gente vai ter alguns temas para serem debatidos agora. E eu acho que debatido e investido, né? Eu acho que nós temos aí, na área de infraestrutura, a duplicação da 267, que é uma obra importante, que ela entra lá por Bataguaçu, né? Vai até Porto Murtinho, e a 262, né? A 163 está praticamente solucionado, devemos dentro de agora até o mês de final de outubro, começo de novembro, o governador Rido já sentou com o pessoal, deve ser anunciado, né, a retomada da duplicação dela. A 262. A 163, que liga, entra lá por Sonora e vai até Mundo Novo, né? Então, eu acho assim, eu estou muito otimista com relação a tudo isso, né? E resolver os outros conflitos que nós temos aí, no sentido de assentar essas famílias que precisam ser assentadas, evidentemente que adquirindo a terra, acho que o presidente Lula tem muita clareza, vai lançar um plano agora de recuperação de áreas degradadas. Você que é produtor rural, vocês vão ver agora, em mês de outubro, tive com o ministro da Agricultura, o presidente Lula deve estar anunciando, nós temos 160 milhões de hectares agricultáveis. Dessas 160, nós temos 40 milhões que é terras degradadas, que o governo vai lançar um programa, que eu acho que é por aí, para você parar o desmatamento, você tem que incorporar essas terras e precisa de investimento. E aí tem que ter carência. 3 anos de carência, deve ser em torno de 12 a 15 mil reais por hectare, né? E para o cara pagar com 3 anos de carência e 10 para pagar. Ou seja, isso vai dar um boom na agricultura. Nós vamos ter uma capacidade de aumentar em mais de 50% a nossa produção. E isso eu acredito que o presidente Lula e o governo, né, vai estar olhando, né, e pensando o Brasil, atendendo todo mundo, independente de quem votou e quem não votou. Eu acho que isso tem sido o grande saldo nesse primeiro ano do governo Lula. Acho que ele está construindo uma governabilidade e precisa, ninguém governa seu Congresso, tem que fazer as concessões, porque ele não fez maioria, e formar uma base em cima de um programa. E eu estou muito otimista, acho que o Brasil vai muito bem. A ministra Simone falou que nós devemos crescer mais de 3, em torno de 3,5% este ano, a previsão em janeiro é de 0,7%. Né? Isso é bom, porque o ano que vem vai ter mais receita, vai ter mais emprego, e aí nós vamos poder ter emprego, né, para esses setores que tanto precisam. Olha, Alan, eu fico imaginando a engenharia, né? A engenharia civil, com tanta demanda, mas a agronomia aí, num assunto que o deputado acaba de pautar, que é a recuperação das terras degradáveis, que é o sonho do setor, né? E é uma pauta que linka o Brasil com as questões ambientais do mundo aí, né? Sim, sim. Mas outra pauta também importante, tanto para a agronomia como da engenharia, de uma maneira geral, é a questão da qualificação da mão de obra. Verdade. Hoje a gente tem um dos menores índices de desemprego, Mato Grosso do Sul, porém nós estamos com um problema de qualificação. Como é que o senhor enxerga esse problema? Como resolver? O que o senhor... Primeiro, eu acho que nós temos que usar nossas universidades, nós usarmos as nossas fundações, né? E ter, aí o Estado com certeza tem isso, qual que é o tipo de empregos e de demandas que nós temos e qual que é a falta de, que tipo de mão de obra que nós precisamos. Para estimular, né? Eu recebi um convite do governador, acho que na segunda ele está lançando um programa desse, e aí eu acho que os sindicatos podem entrar, e o governo tem que chamar, né, através da Fundação do Trabalho, né, para a gente pensar isso juntos. Tem recurso do FAT, tem recurso federal para qualificação, mas eu concordo com você. Nós temos hoje... Nós vemos aqui no estado praticamente o pleno emprego, que abaixo de menos de 6% é considerado pleno emprego, né? Mas nós temos uma dificuldade em determinado tipo de mão de obra, né? Da qualificação dessa mão de obra. E aí eu acho que o estado tem que se antecipar. Nós vamos ter 2 fábricas de papel celulose, né? Não hoje só as fábricas, a agricultura mesmo, hoje mecanizada, é verdade, você precisa qualificar essa mão de obra. Exatamente. Né? E eu acho que aí essas entidades e os sindicatos podem participar desse trabalho. Estamos à disposição aí. Melhor que é um outro papel e de mais responsabilidade. O sindicato... que é o emprego técnico, né? Eu acho que aí eu tenho visitado os institutos federais. Faz um trabalho, eu acho que pouco divulgado. Né? Por isso que eu acho que a gente tem que, eu acredito muito que a gente tem que envolver as nossas universidades. Né? E o governo vai lançar agora, né, trabalhar muito essa questão das pessoas já
saírem do segundo grau nessa questão com curso técnico. E também tem a questão do pequeno trabalhador no campo, né? Da agricultura familiar. Aí é assistência né? técnica, Que né? aí ele precisa também desse suporte, né? Precisa dessa mão de obra especializada, né? Ele também tem que saber o básico, que também... Verdade. Então, tem um campo gigante aí para trabalhar nessa questão da qualificação. Eu acredito muito, e a gente até teve lá esse dia lá nesse evento com a Itaipu, né, num convênio que nós fizemos lá com a Universidade Estadual para o curso de veterinária lá. E também está tendo o Instituto Federal e a Universidade Federal, aqui é o FMS, está trabalhando muito nessa questão da qualificação. E acho que... mas só isso não basta. Eu acho que a Fundação do Trabalho, junto com o Estado, tem que preparar esse tipo de mão de obra que nós precisamos. E aí, ninguém melhor do que para dar esse suporte, né, são as entidades sindicais. Eu quero deixar registrado que nós somos parceiros. Sindicatos de engenheiros se põe à disposição. Né? A engenharia ela tem uma rede muito boa de contatos, de profissionais. Cadeia, né? Então, o sindicato está à disposição para participar. Legal. E eu acho que eu quero, como deputado também, né, a gente poder estar fazendo esse movimento junto, seja com as prefeituras ou com o governo e também com o governo do Estado, né, no sentido da gente poder estar preparando essa mão de obra. Porque, senão, o que acontece? Vem de fora. Sim. Aí os nossos daqui, nada contra os de fora, mas nós temos que ter a preocupação, é o que eu tenho falado muito nesse corredor. Né? Se nós não nos preocuparmos e não... Tenho falado com os prefeitos, né? E de não pensarmos, não qualificarmos a nossa mão de obra de lá, daqui a pouco... Né? Nós vamos ser importador de mão de obra. De obras, verdade. Né? E aquelas oportunidades, aqueles que estão lá há muito tempo, né? Infelizmente, se o Estado, o poder público não dá as condições, eles vão estar perdendo essas oportunidades. O deputado fala com muita ênfase, com muita paixão, os assuntos relacionados ao Pantanal, à rota, né? Ele é do portal, a cidade que é o portal da Rota Bioceânica, a nossa querida cidade de Porto Murtinho. E aí nos linka com as questões ambientais, com as questões do turismo, né? E, ao mesmo tempo, também as questões indígenas, né? Enfim, deputado, a engenharia de Mato Grosso do Sul está focando e planejando preocupações também com o futuro, nas questões hídricas, a questão da água, né? O mundo enfrenta desafios relacionados ao uso e à conservação da água. Como que o deputado planeja abordar e se inteirar, embora seja uma matéria muito presente no Senado e também da área científica do país, das universidades, enfim, essa questão da água? Como é que o deputado está olhando, né? Quando contempla aí com a Itaipu Binacional toda a bacia do Rio Paraná, toda a bacia do Rio Paraguai? Aí. Primeiro, eu acho que a água vai ser... para o próximo século, grande desafio. E nós estamos aqui, né, embaixo aqui, nós temos o maior aquífero, que é o aquífero Guarani. Nós temos que ter todo o cuidado e colocar a nossa academia, né, as pessoas qualificadas para estar discutindo e debatendo isso. Né? O mundo todo, né, está preocupado para o próximo século. A água está como está hoje o petróleo, né? E nós temos que preservar isso aqui. Temos que tomar todo o cuidado. Nós temos que se preocupar. O emprego é importante, mas nós temos que ter a preocupação que esse emprego também venha de forma da sustentabilidade, né? O que nós temos... Eu tenho alertado muito, um pouco de eu levar o festival do cinema para Bonito, o primeiro festival, é um pouco para levar para lá para as pessoas terem a oportunidade de ver. Se nós, daquilo, e que nós podemos gerar muito mais emprego, às vezes, que a agricultura, nada contra a agricultura, mas o que nós estamos vendo naquela região, nós todos temos obrigação de ter todo o cuidado, porque senão vai acabar.
A exemplo do Pantanal, não é todo lugar que se pode plantar. Exatamente. Isso não quer dizer que é contra a agricultura. Porque isso tem um impacto ambiental muito grande. Tem um monte de cavernas, as pessoas... Dá para explorar isso. Então, nós temos que explorar de forma sustentável. Né? Não precisa chegar na ponta, na beira do rio, a agricultura. E quando se chega em Bonito, você sente... Para quem vem de fora, comenta comigo, vai pela primeira vez, aquilo lá... Se nós não preservarmos, vai acabar. E tem que ser responsabilidade de todo mundo. E isso também, tomar cuidado, né, com os venenos, que isso contamina o aquífero. Né? E eu acho que essa preocupação tem que ser de todos nós. E aí eu acho que a gente tem que pensar no crescimento, no desenvolvimento, mas de forma através da sustentabilidade. E eu acho, Arthur, que aí... vai vir muito essa questão o grande debate vai ser também essa questão do crédito de carbono. Né? O Estado está preparando, acho que o Brasil todo, nós estamos começando a debater, nós não temos uma legislação ainda completa, né? Para isso, mas o mundo todo está buscando, né, essa questão da água e a questão do meio ambiente, que uma coisa tem a ver com a outra. E aí eu acho que é obrigação de todos nós, a ANA, a agência, né, essa questão de irrigação, qual é o critério da utilização da água, de que maneira que vai ser utilizada, como ser utilizada, né? Isso tem que ser tudo regulamentado. Nós já temos já é regulado, mas precisa ser cada vez mais aprimorado. Deputado, com relação aos povos originais, né? O que o senhor pensa com relação a isso? Como que a gente pode incluir, né, que são os indígenas, os quilombolas, né? Como que a gente pode desenvolver projetos, a engenharia participar disso? Porque é um tema, né, em pauta, né? Isso aí. Verdade. E a engenharia quer participar também desses itens. Aí, Alan, eu vejo que nós temos uma dívida com os povos originários. Todos nós. Né? E também com os quilombolas. Eu acho que a gente... Primeiro, esse debate. Claro que quem tem a terra, eu sou a favor que as áreas precisam ser demarcadas, acabar com esses conflitos. Algumas áreas serão ampliadas, mas aquele que tem precisa ser indenizado, não dá para você tirar a terra do cara, principalmente quando ele recebeu, ele tem a titularização do Estado. Né? E um pouco, eu acho que a gente está exatamente nesse momento, nessa turbulência, que a gente vai, eu acredito muito que a gente vai chegar num denominador comum, sabe? Num entendimento, né? Que a gente garanta, que a gente pague essa conta que nós temos, mas também que garanta o pagamento para aqueles que de boa fé foram há mais de 50 anos. Investiram, né? E aí, eu acho que através de programa de sustentabilidade, que permita com que, respeitando a cultura deles, mas também dando oportunidade deles poderem, né, viver com dignidade. E, de certa maneira, evoluir, né? Exatamente. Não quer dizer que a evolução tem que ser na nossa régua. Exatamente. Né? Mas e aí eu acho que é você trazer os antropólogos lá para dentro, porque às vezes detalhes, quem não conhece, eu ando muito nas aldeias, né? E a cultura é diferente. Não dá para a gente achar que é nós, a cultura deles é diferente. Entre eles mesmo, as etnias têm culturas diferentes. Diferentes. O Terena, ele desenvolve agricultura familiar, comercializa, enfim. Os guaranis... Não, é verdade. Diferente. É a caça, a coisa, eles vivem, têm uma relação com a terra completamente diferente. Então, eu acho assim, que respeitando a cultura, mas também nós não podemos negar que o desenvolvimento chegou lá, que eles querem qualidade, querem melhorar suas condições de vida. E aí você vê desnutrição, a falta de assistência médica, né? As dificuldades todas, né? Que eles têm lá dentro. E eu acho que o papel... né? Precisamos levar a habitação, agora mesmo vai ter um grande programa de habitação, né? Pensado a partir da cultura deles. Né? Eu estava vendo agora com a Itaipu, nesses recursos que eles têm para a área social, nós vamos estar fazendo 10 casas de reza, que é um espaço, né? Muito vinculado nessa questão cultural dele, da religião,
né? E que é uma das principais demandas que hoje que chega para nós, né? E a gente vai estar atendendo eles agora com esses recursos que é para a área social, para as casas de rezas das comunidades indígenas, né? E então eu acho que assim são investimentos no setor da agricultura familiar. Eles plantam muito para subsistência. Está crescendo, né? A produção, está aumentando e muito. Né? Nós lançamos um programa, por exemplo, com eles, que é a produção de hortifruti em ambiente protegido. Falar, o índio não gosta de trabalhar, que nada. Vai ali em Sidrolândia e olha, eles tiram para se sustentar, né? E comercializa o restante. Está dando renda para eles. Isso, nós temos um problema seríssimo de obesidade, por causa da péssima alimentação deles. Né? E eu acho que o Estado tem que ter essa preocupação, porque não adianta você só olhar o crescimento, o desenvolvimento, se você também não atender esses setores, né, que precisam da mão estendida do poder público. Outra... Me permite? À vontade, Alain. Deputado, em tempos de WhatsApp, de muita conversa fiada pelo telefone, de muitas fake news, como é que o senhor vê essa questão hoje da transparência, da ética, né, do que está acontecendo? Né? Estão acontecendo? Quais são os caminhos que as pessoas devam pesquisar? Né? Tem um fake news, tem uma história mal contada. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que assim, essa é uma baita de uma ferramenta, o WhatsApp, o Instagram, todos eles, né? O Facebook. Agora, nós temos que... e aí não é tirar o direito das pessoas, né? A liberdade das pessoas, mas tem que ter um certo controle. O que a gente vê muita coisa, às vezes... as pessoas, como nós precisamos regulamentar melhor isso, né? Assim, sem precipitar, sem tirar a liberdade das pessoas poderem publicar aquilo que ela gostaria de publicar, mas tem que ter a responsabilidade, né? Porque o que nós vemos aí, muito fake news. A pessoa passa para frente sem olhar se aquilo é verdadeiro ou não. Assim como você tem a responsabilidade no falar, você também tem que ter a responsabilidade no transmitir. E às vezes se esconde atrás desse equipamento, as suas frustrações, aquelas coisas todas, né? Então, eu acho que é uma ferramenta importantíssima, veio para ficar, mas cada vez mais nós temos que ter um acompanhamento, uma legislação mais rigorosa no sentido, porque, principalmente, eu vejo muito, né? As pessoas, às vezes, publicam a seu respeito e se tem o maior patrimônio de quem é agente público é a sua imagem, né? E às vezes, através de fake news, é difícil de você depois recuperar todo esse prejuízo. Então, mas eu acho que a gente está... É uma ferramenta nova ainda, nós estamos cada vez mais... regulamentando, melhorando a legislação. Isso não tem uma coisa assim pronta e acabada, né? Mas eu acredito que é uma ferramenta que veio para ficar. É importantíssimo. Hoje acho que ninguém vive mais sem ela, mas nós temos que ter esse cuidado. E as pessoas têm que ter. Eu acho que você não pode, às vezes, as suas frustrações, as suas decepções, né? Através daqui, porque você não está falando diretamente, né? Estão publicando, prejudicando a outra pessoa que está lá, que às vezes, injustamente, né? Então, eu sou a favor, acho que tem lá um grupo na Câmara debatendo e discutindo isso, e eu tenho certeza que a gente vai estar rápida tendo uma nova legislação regulamentando tudo isso. Deputado, há poucos dias o governador Riedel fez um evento em São Paulo, em parceria com a área industrial e comercial de São Paulo, fazendo uma apresentação do Mato Grosso do Sul e reunindo investidores da região sudeste. Foi um evento muito marcante. Por outro lado, na sua ação parlamentar e como líder da bancada em Brasília, convive com as políticas e relações internacionais do Brasil. E, eventualmente, Mato Grosso do Sul está recepcionando aí integrantes das embaixadas, né, da Europa,
da América do Norte, Ásia. da Ásia. Com isso, é a questão da imagem do Mato Grosso do Sul. Há poucos dias, a imprensa americana, New York Times ou Washington Post, ou a grande revista Life americana, fazia uma comparação do centro-oeste brasileiro com o estado do Texas, né? Os rancheiros do Texas, com aquela responsabilidade imensa da produção de proteína, de grãos, de carnes, enfim, que o Texas tem. Essa comparação com o centro-oeste brasileiro. Diante disso, como que o senhor vê Mato Grosso do Sul, né, olhando os nossos 79 municípios, esse território do tamanho da Alemanha, né, em termos de terras, enfim, como é que, na sua ação parlamentar, como é que está Mato Grosso do Sul nesse contexto mundial? Arthur, primeiro, eu vejo que eu acho que o Estado está numa... Cada vez mais ele vem subindo os degraus, né? Eu acho que o grande desafio nosso, eu acho que esse evento que teve lá em São Paulo, eu acho que o governo do Estado está corretamente, no sentido de estar vendendo, no bom sentido, né, o potencial que nós temos aqui, seja turístico, aquilo que eu falei, ainda nós temos carência de hotéis, de infraestrutura em algumas regiões, porque tem muita gente que quer vir, os caras quer segurança na saúde, tendo todos os equipamentos de saúde, né, na área de tecnologia, de sinais, de telecomunicações, e também agregando valor naquilo que a gente produz. Nós precisamos, o mais rápido possível, e está aqui, vai ser lançado, terminar essa fábrica de fertilizante, né? E depois agregar outras indústrias nessa área, como nós temos que recuperar esse polo gás químico lá de Corumbá. Eu acho que esse tem que ser o desafio nosso, né? A gente toda, a classe política toda, se colocar como desafio. E eu vejo o Rio muito voltado a isso, né? De pensar o Estado com a sustentabilidade e de começar a buscar agregar valor. Eu lembro... Arthur, só para ilustrar isso que está falando, tem um grupo argentino que está montando um outro porto ali em Murtinho, onde era o Saladeiro Cue, que veio lá. Tá. Só para você ter uma ideia, eu estava com o Jaime quando eu acompanhei isso, uns 3 anos atrás, né? O que eles esmagam da soja, ou seja, agrega valor lá na Argentina, só esse grupo, o Jaime estava me falando que significa o que eles esmagam num dia significa o que o Mato Grosso do Sul esmaga em 30 dias, num mês, né? Ou seja, nós não podemos mandar nossa soja em grãos. Nós temos que agregar valor aqui. Eu acho que a gente está nesse processo. Eu acho que esses espaços e como teve esse seminário, essa apresentação lá, é para estar atraindo, mostrando que o Estado tem infraestrutura, que o Estado tem logística e que a gente quer exportar, mas com valor agregado. Isso ganha, porque aí você cria emprego de qualidade, com salários melhores, né? Ganha o Estado, ganha a população, porque o cara ganhando mais vai comprar uma casa melhor, vai poder gastar mais, né? Então, isso é uma cadeia. Essa visão estratégica, aí o senhor acha que... Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Né? E os parceiros políticos do senhor também entendem que esse é o caminho? Assim? Eu não só entende, agora o Estado precisa fazer as duplicações, né? Precisa recuperar as ferrovias, nós temos que pensar a outra ferrovia, nós temos que botar a hidrovia para funcionar, porque aí cada vez mais nós vamos atraindo para cá, porque aqui está muito mais perto da Ásia, né? E se a gente puder mandar com um produto mais agregado, né? Por que não mandar o nosso minério de ferro, se nós podemos mandar o ferro gusa, né? No primeiro processo, né? Ou fazer o vergalhão já aqui em Corumbá. Olha a qualidade de emprego que nós vamos estar gerando, né? Agora, isso é um processo, não é pronto e acabado, porque você precisa de toda essa infraestrutura. E eu acho que o Estado, ele cada vez mais está buscando isso e está conseguindo, né? Wander Lobé, deputado federal, nessa conversa de engenharia, trazendo para os nossos telespectadores aqui tantas e tantas ações e a visão de mundo que ele tem na sua ação parlamentar. Deputado, pensando
você já viveu uma história política aí, né? No nosso bate-papo aqui, pelo menos aí uns 30 anos de ação política, né? No seu dia a dia. Vislumbrando o futuro, Mato Grosso do Sul daqui 10, 15 anos, enfim. E que prioridades estão acontecendo nesse momento na sua agenda, né? Você que viveu aí, né, como deputado, vários presidentes, né? Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro e agora de volta o Lula 3 aí. Primeiro, Arthur, eu acho que o presidente Lula tem um grande desafio. Ele ganhou uma terceira eleição, está indo para o seu terceiro mandato, né? Num país muito dividido, diferente do que ele ganhou lá em 2002. Né? Lá ele sucedeu Fernando Henrique, né? Era um outro tipo de embate. Né? Agora não, agora muito dividido e nós temos, eu acho, um desafio muito grande. E aqui no Centro-Oeste, principalmente no Sul, né? Qual que é os dois gargalos que nós temos que superar? É a relação com os evangélicos e a relação com o agro. Eu brinco até e falo que aqui nós estamos buscando construir um projeto piloto, que eu acho que vai servir como piloto. O que eu vejo? Eu acho que você não dialoga com o produtor rural, né, com o militante do PT. Eu acho que passa, e aí eu acho que essa aliança com o governo do Estado foi fundamental com o Riedel, que ele representa o setor do agro, ele dialoga. E na medida que a gente se aproximou e que se a gente, essa pauta que é do setor do agro, o governo estiver atendendo, né, eu não tenho dúvida que isso vai amenizar e vai nos permitir, pelo menos com uma boa parte deles, a gente dialogar. Aqueles que são mais, que tenha, eu acho que tem um espaço para isso. Né? Que vai perceber que nós podemos ter diferença de ideias, mas que naquilo que cabe ao Estado, como gestor, nós estamos fazendo, que é você fazer esses programas que eu acabei de falar aqui de recuperação de solo, de armazenagem, que precisa tanto, de recuperação da nossa ferrovia, né? Na logística. Você vai estar dialogando. Então, eu acho que foi acertado aqui a gente fazer esse casamento com o governo do Estado. E no setor evangélico, muita gente criticou, mas acho que foi a coisa mais certa nós trazermos a Rose para a Sudeco. Né? E fazer os investimentos em Campo Grande, que é a prefeita evangélica. Porque só dela, da gente estar construindo a relação e trazendo os investimentos para Campo Grande, não tem como ela negar essa relação e ela negar essa parceria. Os melhores argumentos estão sendo ações. Através das ações. Eu tive, por exemplo, um evento com a Rose, tinha umas 400 lideranças evangélicas. Né? Uma coisa é ela subir no púlpito, outra coisa sou eu, que sou do PT. Né? Ela subiu lá e falou assim, eu não votei no presidente Lula, mas o presidente Lula me deu uma oportunidade de eu assumir a Sudeco. Né? E a Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Né? E o Lula é a principal autoridade do país. Ou seja, quebra, né? Abre um espaço para a gente estar dialogando com esses setores. E eu acho que é dessa forma que a gente vai acabar e poder recuperar a relação de forma harmoniosa. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu penso, nem eu com o que você pensa. Mas nós temos que ter a maturidade e a capacidade de dialogar, de nos respeitar. E eu acho que a gente perdeu muito nesses últimos anos. Né? Então, eu acredito muito nesse modelo de relação. Acho que o governo está fazendo certinho e acredito muito, né, que tanto o Riedel como o Lula vai ser os dois grandes cabos eleitorais das eleições já do ano que vem. É interessante que essa sua fala, deputado, ela sinaliza, na ação que o Alan tá pontuando, um distensionamento, né? Porque até 2022 o país estava conflagrado mesmo, né? Muita intolerância, as relações pessoais, a própria sociedade, instituições muito afetadas com isso. E essa sua visão e a forma de articular estrategicamente
essa relação em que, às vezes, o governo vai chegar indiretamente às pessoas, né? De Verdade. forma indireta, fazendo as pontes com prefeitos, com os governadores, e por aí um futuro mais... E acho que isso quem assegura um ganha tem que futuro ser mais tranquilo. generoso, viu, Arthur? Que eu acho que o presidente Lula está tentando ser, né? Porque quando você traz União Brasil para o governo, quando você traz o Podemos para o governo, quando você traz o MDB para o governo, agora está trazendo e vai trazer o PP, ele sinaliza que o governo dele é aquilo que ele não está mentindo, não está fazendo nada daquilo que ele se falou. O meu governo vai ser uma frente ampla. E essa frente ampla é necessário para poder ter condições de governar. Porque nós só temos 120 deputados progressistas de 513 e você não governa sem o parlamento. Nem a Dilma conseguiu, muito menos o presidente Bolsonaro. também. Né? A dificuldade que teve na reta final que ele tentou. Né? E se você pegar o histórico do Brasil, nenhum presidente perdeu a sua reeleição. Né? Ou seja, precisa ter essa compreensão. E eu acho que ele tem essa autoridade, eu acho que ele está fazendo gesto no sentido de distensionar. Né? É evidentemente que ele tem um programa, que ele vai governar com um programa. Né? Mas nesse programa contempla todo mundo. Porque o que o presidente Lula quer? Como qualquer um de nós queremos. Que o país cresça, se desenvolva, que crie emprego. Né? Principalmente, e que deputado, as pessoas vivam com dignidade. eu entendo assim, não estimular, né, a divisão, né? Não estimular com falas que causam polêmicas, etc. Porque eu acredito que o povo brasileiro é um povo pacato, né? Verdade. Então a tendência, se você não ficar instigando, a coisa voltar Mas à aquilo sua... que o Arthur falou, né, Alain? Nesses últimos anos, a gente viu isso em famílias. Né? Muito essa tensão de você, de rompimento. Né? Porque você pensa diferente, porque você é isso, ou qualquer gesto, você não tem nada a ver uma coisa com a outra, o cara fala, não, você já é comunista, porque você já é de direita. Né? Então, eu acho que nós precisamos, todos nós, se olhar um pouco para dentro, buscar se corrigir, né? E respeitar. Eu faço política, muita gente fala, mas você não tem nada a ver com o PT. Não, eu tenho tudo a ver, eu tenho 40 e poucos anos de PT, 44 anos de PT. Agora, eu sempre respeitei, porque eu falo assim, eu busco conciliar ao máximo a teoria com a prática. Né? Daquilo que eu penso com aquilo que eu pratico. Que muita gente, né, fala de um jeito, mas pratica de outra forma. E eu acho assim, eu nunca fiz política tripudiana em cima de ninguém, né? Sempre defendi os meus pontos de vista, sempre acreditei... Nunca foi radical? Nos pontos de vista que eu acredito, né? Na minha ideologia, mas sempre respeitei os outros. E eu acho que quando meu pai já falava, quando você tem que se dar o respeito para ser respeitado. Né? E acho que eu pauto muito a minha prática política dessa forma. Né? E acho que... E eu sei que eu tenho respeito, né? E lá em Brasília, muito, né? De dialogar, de cumprir alguns papéis para o governo, no sentido de dialogar com outras forças que estão mais distante da gente. Que eu acho que ali também, cada um cumpre um papel. E eu estou muito entusiasmado com esse modelo que o presidente Lula vem implementando. Tem problemas? Claro que tem, mas nós já fizemos muito. Esse dia nós fizemos uma reunião com o ministro Haddad, assim, porta fechada, só a bancada do PT, e ele fazia uma fala dizendo o seguinte, quem de nós esperávamos que nesse primeiro semestre, país dividido do jeito que está, na área da economia, nós aprovássemos o marco fiscal, né? A reforma tributária na Câmara, bem. né? O CARF, né? Ou seja, são ferramentas que vai permitir você pensar e planejar o país a médio e longo prazo, com responsabilidade, né? com seriedade no sentido do gasto público. Né? Ou seja, e eu acho que a economia indo bem, o resto, né, vai melhor ainda. E eu acho que a economia está indo muito bem. O Haddad, ministro, no começo, assim que assumiu, vários setores, principalmente o pessoal do mercado, tinha uma certa desconfiança. Né? Eu acho que ele ganhou essa confiança hoje. Né? E eu não tenho dúvida que a gente vai chegar muito
forte a economia brasileira, né? Deus quiser. Se Deus quiser, e com isso, consequentemente, quando você fala chegar forte, significa exatamente no teu setor. É a gente poder ter os engenheiros empregados, toda a cadeia da engenharia. Eu sou mais cobrado porque eu tenho 2 filhos engenheiros, uma filha e um filho. Quando a gente fala da cadeia da engenharia, não é uma coisa bairrista, mas é porque a engenharia ela é uma ponta de lança, Verdade. né? Você tem toda uma estrutura por detrás, né? Quando você está falando da engenharia, desde de infraestrutura, de indústria, ela interfere em todas, né? Toda a cadeia, né? Como fala hoje a forma verticalizada, né? A sociedade, de modo geral, né? A engenharia está em tudo, né? Tá presente aí. Deputado Vander Lobé, olha, a engenharia de Mato Grosso do Sul agradece muito a sua atenção na sua agenda super e sobrecarregada sempre aqui nesse podcast, né? Nessa conversa da engenharia. E todos nós muito felizes aí, celebrando os 46 anos da criação do nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. É um marco na comunicação esse podcast. Agradecemos muito a sua presença aqui e o impacto junto aos nossos telespectadores aí nesse outubro dos 46 anos do Mato Grosso do Sul. Alguma mensagem final importante, se eu deixar um recado? Eu quero deixar o pessoal do Sindicato de Engenharia. Acho que essa iniciativa e esse espaço para debater esses temas é fundamental, é importante. E essa capacidade, essa pluralidade, né? Isso aqui de trazer todo mundo seja da forma de pensamento de cada um, respeitando a forma de pensamento de cada um, das pessoas que têm contribuído, porque eu sou daqueles que acredito muito. Eu coordeno a bancada, Arthur e Alan, e eu sou somos 2 de 11, né? E eu tento dar o equilíbrio na bancada, né? Porque não pode ser, se eu coordeno uma bancada, não pode ser o que eu penso, tem que ser a média do que a bancada pensa, né? E eu acho isso muito gratificante quando vejo o reconhecimento de parlamentares que pensam exatamente diferente do como eu, mas que respeitam a forma que a gente está conduzindo. E eu tenho falado que todos ali, os 11, foram eleitos, têm representatividade e precisa ser respeitado. A oposição é importante para qualquer governo e para o país, né? E ela tem que ser respeitada e precisa com que aquelas emendas desses parlamentares eu tenho lutado e tenho liberado tudo, independente da cor partidária, do como ele está votando lá. Claro, evidentemente que quem é da base do governo, né, tem um tratamento diferenciado, isso em qualquer governo, em qualquer país, mas o que não dá é para você querer matar a oposição, né? E o governo, eu falo que a política é uma roda gigante. Uma hora você ela não para. Você tem que, quando você está por cima, você tem que fazer ela rodar o mais devagar possível. Quando você está, você tentar acelerar, mas que vai rodar, né? Então, eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui, né? Sei do trabalho do sindicato, sou parceiro, minha origem vem do movimento sindical, o que depender e o que precisar para a gente estar fazendo com que cada vez mais o sindicato tenha essa força, essa representatividade, é importante, né? O papel do movimento sindical, dos sindicatos, e eu quero estar contribuindo com vocês. Eu agradeço em nome do sindicato. Bacana. Né? Em nome da diretoria. Agradeço pela entrevista, pelo seu tempo e agradeço pela sua dedicação em 30 anos, mais de 30 anos, né? Verdade. Defendendo o Mato Grosso do Sul, né? Então, isso é importante ser destacado, né? Tem uma visão empresarial, uma visão de desenvolvimento, uma visão social, né? Eu acho que isso é importante. Mato Grosso do Sul precisa de gente comprometida, não gente que veio só passear, né? Só curtir o momento. Não, gente comprometida. Muito obrigado, deputado. Bacana, então. Um abraço também ao Alan Castrilon, engenheiro eletricista, diretor do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros de Mato Grosso do Sul, e com o apoio da Mútua, a Caixa de Assistência aos Engenheiros do CREA, nós fechamos mais um podcast com esse grande personagem da nossa política sul-mato-grossense, deputado federal Vander Lobé.